Mateus, capítulo 4. Graças a Deus por esta palavra que fala sobre meus irmãos, meus amigos, sobre a tentação de Jesus. Mas hoje nós iremos falar um pouco, em rápidas palavras, sobre 3 armas que o cristão deve ter para vencer as tentações. Amém? Sabemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, homem sem pecado, homem sem defeito, homem sem erro, homem sem mácula, homem sem falha, mesmo tendo esta virtude, Jesus, o Filho de Deus, ele foi tentado pelo diabo. A primeira coisa que Jesus fez foi jejuar. Jejuou 40 dias e 40 noites. Alguém pode até me perguntar, mas como foi esse jejum que Cristo fez? Este jejum que Cristo fez, meu irmão, foi como Deus. Porque como homem, o ser humano ele suporta ficar 3 dias sem comer à base de água. Porque nós sabemos que a maioria do corpo ele é reabastecido através de um líquido conhecido como água. Então Jesus ele fez esse jejum, Jesus ele fez esta consagração, não foi como homem, mas como Deus. Porque como homem, jamais ele suportaria jejuar tanto tempo assim. Às vezes, a gente como ser humano, passa a manhã todinha sem se alimentar, de repente dá aquela pontada, aquela dor de cabeça, dá aquele mal-estar, aquela vontade de vomitar. Imagine passar 40 dias e 40 noites sem se alimentar. No 3º dia ao 4º, pode ter certeza que o corpo vai ficar debilitado, a gente vai ficar fragilizado e precisando ser hospitalizado para se recuperar com a ajuda de Deus e através da medicina. Amém? Mas por que Jesus jejuou? Jesus jejuou para vencer a tentação. Porque a casta de demônio, de acordo com a palavra, só se expulsa com jejum e oração. Tem gente jejuando para Deus dar casa. Tem gente que jejua para Deus dar casamento. Tem gente que jejua para Deus dar carro novo, para Deus abrir porta de emprego. Ele está errado? Não. Mas pela Bíblia, a única coisa que serve através do jejum, o jejum é para expulsar os espíritos contrários na vida daquele que está oprimido pelo inimigo da nossa alma. Amém? Eu não encontro na Bíblia Jesus mandando jejuar para ter carro. Não encontrou? Eu não encontro na Bíblia Jesus jejuando para mandar ter carro. Não encontrou? Não. Mas encontro na Bíblia que Jesus jejuou para vencer a tentação. Jesus jejuou para ter autoridade. Jesus jejuou para ter poder. Jesus jejuou para quê? Para ter ousadia do Espírito Santo. E na hora que o inimigo viesse até ele, ele usasse a palavra, usasse a autoridade. E o inimigo cair por terra, bater em retirada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O jejum é para expulsar a caixa de demônio, para ter autoridade dos altos céus, repreender o inimigo na autoridade que há no poder, que há no nome de Jesus. Amém? Amém. Mas nós temos que estar com a nossa vida consagrada. Porque não é de qualquer maneira que se expulsa o inimigo. Não é de qualquer maneira que se expulsa as hostes espirituais da maldade.
Não é de qualquer maneira que expulsamos os espíritos contrários da vida de alguém, porque nós temos que estar revestidos do poder de Deus. Para se revestir, tem que jejuar. Para se revestir, tem que orar. Para se revestir, tem que ler a palavra. Tem que buscar o Senhor em constante oração, consagração e jejum. E andar em santidade com Deus. Amém? Amém. Porque o inimigo, ele não tem medo de irmão José porque prega bonito. Não, ele não tem medo, ele também conhece a Bíblia. A Bíblia diz que ele crê que o inferno estremece, é crente, ele acredita. Ele não tem medo de irmão José porque ele fez teologia. Não, teologia para ele é mesmo que nada. Ele não tem medo de irmão José porque irmão José anda com paletó, anda com gravata, anda com a Bíblia debaixo do braço. Não. Ele não tem medo de irmão José porque irmão José visita a Lagoa Redonda, visita a Mata Grande, visita a Doora, visita outra cidade. Ele não tem medo por causa disso. Sabe por que ele tem medo? Porque eu e você jejua, ora, busca na palavra, obedece a Deus. E quando ele vier nos encostar, dizer que a gente vai ficar caído e prostrado, a gente diz, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada agora, para a glória e louvor do Senhor Jesus. E se você tiver autoridade, ousadia do Espírito Santo, ele vai cair por terra, vai sair, e já saiu da vida de muitos, em nome de Jesus. Amém? Por isso que nessa tarde o Espírito Santo diz: vamos nos revestir de poder, vamos nos revestir de autoridade, vamos nos revestir de ousadia, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra, porque é assim que nós venceremos o inimigo da nossa alma. E se a gente tiver em pecado, o que é que acontece? Ele envergonha. Se o irmão José tiver uma mágoa, que Deus guarda a hora dessa, um exemplo do irmão Eric, e ele souber, na hora que ele se manifestar na vida de alguém, eu for repreender, ei rapaz, você está com raiva do irmão, porque não perdoa. Se o irmão José estiver fazendo coisa errada aí afora, e ele souber, porque a Bíblia diz que ele não sabe o que a gente pensa, mas ele sabe o que a gente fala. E ele souber, quando for repreender da vida de alguém, e nada, rapaz, você estava ali, naquele bar, fazendo coisa errada. E é capaz, como já aconteceu, irmão, na vida de muitos, ele cospe até na cara da pessoa, e a pessoa fica de cabeça baixa, sem ter o que fazer, envergonhada. Uma certa vez, está dando para entender? Amém? Uma certa vez eu estava em uma determinada igreja que eu fui pregar. Chegou o pastor, chegou o presbítero, chegou o diácono, chegou o auxiliar, chegou o porteiro. O inimigo estava manifestado na vida de alguém naquele dia. Chegou o pastor, orou, não saiu. Chegou o presbítero, orou, não saiu. Chegou o diácono, orou, não saiu. Chegou o auxiliar, orou, não saiu. Chegou o porteiro, orou e não saiu. Tá vendo que ele não tem medo de título? Aí foi na hora, irmão. Digo para a glória de Deus que o Espírito Santo me tomou com autoridade, me tomou com ousadia, tirei a gravata, senão ele me enforca. Que o inimigo, quando toma posse de alguém, a primeira coisa que ele vê no pescoço, ele estava de gravata, tirei a gravata, tirei o paletó, e orei e disse: agora eu entro revestido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu entro com autoridade, agora eu entro com poder, não em meu nome, porque o nome de José não tem poder nenhum para libertar, mas no nome de Jesus Cristo eu entrei marchando no poder, na glória do Espírito Santo. Coloquei a mão na cabeça daquele jovem, ele caiu no chão com tudo e foi liberto. Eu olhando assim, mano, eu nunca vi irmão José ser usado por Deus desse jeito, esse baixinho aí, esse cambarinho aí, eu nunca vi esse cambarinho ser usado desse jeito. Ele faz assim, imagina, não poder. Coloquei a mão na cabeça, o rapaz foi liberto, chorou com vergonha, mas sei que não chorasse, que ali eu entendi o que era, e nunca mais
vivia oprimido, porque Jesus libertou e até hoje está crente em Jesus. Amém? Quer vencer? Ore, vigie, jejue, medite na palavra. Porque Deus não usa só o irmão José. Não. Deus usa o irmão Eric. Deus usa o irmão Eric com poder, com autoridade, com a ousadia do Espírito Santo. Ah, não, eu vou esperar o irmão José chegar. Não, ore a Deus, jejue e consagre, que é você, meu irmão, que Deus vai usar com poder, com autoridade, com ousadia, e o milagre vai acontecer, porque o mesmo Deus que está comigo, está contigo. Então se coloque de pé, com a autoridade e ousadia do Espírito Santo, receba poder, revestimento e saia glorificando ao santo nome do Senhor, colocando a mão no enfermo, ele sendo curado, colocando a mão no endemoniado, ele sendo liberto, pregando o evangelho e ele se salvando para a glória de Deus. Amém? Amém. E graças a Deus por isso. Então que guardemos esta rápida palavra e vamos orar agradecendo a Deus. Amém? É necessário fazer isso porque tem uma palavra na Bíblia que ele já perguntar. Assim, eu